Fazendo um ABCzinho corretivo agora, ó. Vai trabalhar as ondas um, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Um, 2, 3, 4, 5. Certo? Esse vai ser o ABC corretivo, né? Que aí na macro ele vai ficar aqui, ó. A, B, C, né? ABCzinho simples. Que aí ele pode estar dando início, se caso ele não romper essa estrutura aqui, ó. Eu acredito que ele não vai romper. Acredito que ele não vai romper. Ele tem um alvo lá dos 40 a 45K. Se ele romper esse fundo aqui, e não for um ABC corretivo por uma onda um, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, rompendo esse último fundo aqui, aí é aquilo que eu falei. Vai voltar aqui só para mitigar alguns imbalances da região de zona de interesse, vai fazer aqui, ó, numa, num, num, numa macro, né? Se a gente for pegar aqui essa regiãozinha, deixa eu jogar em 2 horas para ficar mais bonitinho aqui, ó. Na regiãozinha macro vai ser praticamente um ombro, cabeça, ombro, certo? Então fica lindo para ele começar a vir buscar lá embaixo aquela correção que pode chegar lá até os 8K, até mais ou menos essa região aqui, ó, 8K. E tem indícios para vir ainda, né? Mas é aguardar e ver que o preço está trabalhando e ele está trabalhando bonito. Se a gente for ver na macro aqui, ó, ele foi até assim um, um ombro, cabeça, ombro aqui, ó. Porém, ele não perdeu a neckline, né, que é a linha de pescoço. Então, por isso eu acredito que ele ainda está aqui, ó, só no movimento corretivo em ABC. Porém, ele pode chegar até essa região aqui um pouquinho mais abaixo, né? Que se a gente for puxar aqui, ó, o 100% desse ABC aqui, ó, daria mais ou menos, deixa eu só apagar essa regiãozinha aqui, para ficar mais claro. Ele pode estar trabalhando nisso aqui, ó. Vai querer vir buscar essa região aqui, ó, onde tem o meu alerta aqui também, ó, 127, né? Porque o ABC corretivo, ele pode chegar até 127, a pernada C da pernada A, né? Que aqui é a pernada A, e a pernada B em ABC, e aí a pernada C pode chegar aqui até essa região de 127, que é onde eu tenho uma região demarcada aqui, ó, como topos anteriores, ó, aonde o preço segurou, onde a gente teve aqui uma reação aqui de um drop, base rally, ou seja, uma região de demanda aqui esperando. Se a gente for ver uma retração desse movimento todo aqui, ó, daqui de baixo até o último topo aqui em cima, a gente tem. Opa, não pegou, peraí. A gente vai ter aí, ó, nada na região de 127, ó, um pouquinho abaixo de 50% vai estar aqui. Então, pode ser que ele faça o movimento de varredura, né? Que é aquele movimento aonde ele trava na região que ele tem que travar, busca lá embaixo, volta, fecha aqui em cima e deixa só o pavio, certo? Então, tem totais condições do preço ser um ABC corretivo aqui e vir embora buscar a região dos 40 a 45K. Fechou? Mas, Ô, Luquia, é, sempre depois da quinta onda ali, ele vai fazer o ABC, né? sempre, sempre depois. É que aqui ele pode estar numa correção macro, né? Então, por isso que ele pode chegar aqui até essas regiões aqui, ou até um pouquinho mais. Porém, eu acredito que vai ser só essa correção dessa pernada, porque a gente aqui, eu posso estar entendendo que se ela realmente finalizou no semanal aqui, ó, só um ABC corretivo, aí a queda dele já vem grande, ó. Se ele estiver realmente fazendo isso aqui, ó, um, dois, três, quatro. Aí, se ela for fazer a pernada 5, aí realmente ela vai vir buscar os 8K aqui diretão, a partir dali daquele ponto onde ela está. Porém, se for somente um ABC corretivo, acredito que ela venha só matar esses imbalances, porque depois a gente tem aqui ó, um desequilíbrio nessa região, acho que está no diário, deixa eu ver se está no diário aqui o imbalance que ela tem para mitigar. Então, ela tá numa tendência de alta aí.
Ou é de É, queda? a secundária é de alta, porque a primária, a, a tendência primária é essa aqui, ó. A tendência primária é de queda. Ah, tá. A tendência primária é de queda. Mas aí na secundária ela tá de Ela alta. renovou o fundo. Sim, agora na secundária ela está começando a fazer correção, E ela vai certo? buscar aquela zona de demanda ali. Isso, porque aqui ó, a gente tem um imbalance para fechar. Deixa eu ver, eu acho que. Por isso que ela não está aparecendo. Eu estou sem meu indicador de imbalance aqui. Peraí. Aí, ó. Essa região aqui, ó. Essa região tem um imbalance para ela poder segurar o preço aqui, certo? Então, acredito que se ela for vir aqui, ó, é a região que eu acredito, ó, entre 34 até 37. Aqui numa refinada maior, deixa eu ver se é no 4 horas, que ela pode chegar até os 40. Eu acho que é aqui, ó, no 4 horas que eu tinha refinado ela, que ela tem uma região aqui, ó. Porque a gente tem aqui, ó, esses fundos, ó, onde ela pode segurar também. Porém, essa região aqui é muito interessante, principalmente no semanal. Porque no semanal, a nossa order block validada está aqui, ó. A nossa order block, querendo ou não, ela está aqui, ó. Esse candle preto, porque após ele a gente tem o desequilíbrio, a gente tem o imbalance, certo? E tem aqui, ó, a quebra de estrutura, ou seja, ela fez o ABC corretivo, quebrou a estrutura, ou seja, esse order block aqui, ó, ele está validado. Então, o preço pode chegar até ele para poder recuar, Então, certo? tipo assim, ele fez o ABC, e depois ele vai começar a onda um para buscar essa zona aí. Tipo, Isso, a onda de Elliott. isso. Beleza. Aqui, ó, nessa região aqui, ó, se ele fizer esse ABC positivo agora que eu acredito que ele fez, ó, A, B, C, buscou 127, ele vai começar a onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, para buscar essas regiões aqui, certo? Se a E gente aí, for, se a e gente, a ah, sua entrada então seria logo após ele terminar a C, da corretiva, né? isso, E começar a ser isso. um. Minha entrada long seria aqui, ó, a hora que ele finalizasse a pernada C, chegando no ponto de interesse onde eu quero, que realmente seria a região de 127 aqui, ó, aqui embaixo, porque aqui, ó, se a gente for ver, a gente tem uma zona onde o preço pode segurar, porque ó, a gente tem todos esses topos aqui, ó, desde aqui de trás, ó, onde o preço vem segurando, ó, tá vendo? Então, Aham. minha região de 127 está em cima desses topos. Então, se a gente teve uma zona como resistência, após o preço passar ela, a gente vai ter a zona como quê? Como suporte, certo? Então já é mais uma confluência para que eu entre aqui caso o preço venha aqui. Só que dentro desse fractal aqui, ó, dentro desse fractal dessa pernada até o 127, eu tenho que ter um ciclo completo de Elliott. 1, 2, 3, 4 e 5 na pernada macro, certo? Se eu jogar lá em 15 minutos aqui, ó, relativo, peraí. Se eu jogar lá em 15 minutos, ó, eu tenho que ter esse mesmo ciclo aqui, ó. Tem que ter esse mesmo ciclo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Nessa pernada aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí aqui tá na minha região de 127. Aí beleza. Aí eu vou entender que isso aqui realmente foi um ABC simples, ó. Em A, B, perdão. ABC simples aqui, certo? Um zigue-zague simples, para aí continuar a expansão do preço. Por quê? Porque, como eu falei, essa região do 127 vai ser a região do 127, onde a gente fez a extensão da pernada A, certo? A gente vai ter uma região já na região de desconto para comprar, onde o preço vai estar barato para compra. A gente vai ter lá na região do 127 uma order block dessa região aqui, ó, uma order block validada, tá? Dessa região aqui, ó, se a gente for ver, ó, a order block tá aqui, ó, order block em 15 minutos no refino, tá aqui, ó, muito bem desenhada,
certo? Porque a gente teve o desequilíbrio após aqui, teve a quebra de estrutura. Então, ó, quebra de estrutura, order block validada, certo? Região de 127. Então, a gente vai ter que ficar esperto com o quê? Só com a violinada, só com a varredura, que é quando o preço faz esse tipo de movimento aqui, ó. Abre lá em cima, busca lá embaixo e depois ela fecha quase lá em cima novamente, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse processo, porque ela pode chegar nessa região e fazer isso, certo? Então, é uma região interessante, onde teve topos anteriores que segurou, não só aqui, como aqui e lá muito mais atrás, certo? Então, realmente, o preço, quando voltar a tocar aqui, ele pode estar servindo como um suporte agora para o preço tocar e ir embora, certo? Mas tem que estar sempre bem atento. Meus alertas aqui já estão ligados, vamos ver como que ele vai funcionar e como que ele vai trabalhar, certo? Em 4 horas, deixa eu ver como que está aqui nessa região. Aí, ó, a gente tem aqui, ó, os imbalances para ser mitigado, ó, tá vendo? Ó? O imbalance está aqui, então a minha região toda de order block é essa aqui, certo? Então, se eu tenho essa região aqui, ó, num time maior, ó, de refino um pouco maior, é bom ficar esperto, porque, como eu falei, ela pode, ó, vir buscar a minha região aqui. Corre lá, corre, corre, chama a mamãe, vai, corre, 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 amor. Entendeu? Então, ela tem regiões aqui para tocar realmente e segurar o preço. Como ela tem regiões aqui embaixo também para segurar, porque essa Fair aqui é muito interessante, porque ela também tem regiões de trava e ela está numa região muito mais interessante de compra. Porém, o que que acontece? Se ela vier aqui, pode ser que que essa corretiva aqui não seja simplesmente um ABC, certo? Pode ser uma correção complexa em forma do quê? De uma cunha, de um triângulo, onde ela vai fazer, ó, A, B, C, D, E. E aí ela pode estar querendo buscar essa região. Ela pode ser assim, ó, em acumulativa, irregular, complexa, em forma de cunha, em forma de triângulo descendente, em forma de leading diagonal. Ela pode ser mil e uma formas, certo? Então, por isso que a gente tem que ter esse tipo de atenção. Porque ela pode fazer aqui ó, a armadilha, ó, como se fosse um ABC simples, bater aqui para sinalizar a volta e a hora que ela vir aqui buscar a linha de retorno, ela continuar caindo? Pode. Ela pode fazer mil e uma coisas, é que nem eu falei. Só que vai dar observação do que a gente tem aqui, ó, a hora que ela vir bater nessa região, volume, contextos para segurar o preço, porque provavelmente aqui vai ter que ter um desequilíbrio no preço, vai ter que ter uma order block validada e uma região de FIBO para que a hora que ela volte aqui, ela segure o preço e entra a força vendedora, entendeu? Ela tem que ter mil e um motivos também para poder segurar nesse preço, senão ela vai passar aqui, ó, e vai embora e continuar. E realmente vai ser só um ABC simples. Então, tem todo esse parâmetro para a gente observar na hora que o preço vier fazer é, essa expansão aqui, ó. Então, já vou deixar traçadinho aqui, ó. Vou pegar aqui como último fundo, certo? E vamos ver como que o preço aqui nessa região se comporta, certo? Mas vamos lá, vamos entrar aí no ECO, né? Que essa foi só uma visãozinha do Bitcoin aí, mais ou menos o mapeamento, né? E por que que eu acredito nisso? Porque aqui, ó, se a gente for ver, ele finalizou aqui um ciclo de Elliott, ó, em onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Aí ele fez aqui o ABC corretivo de forma simples, e aí ele fez de novo aqui onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, finalizou a onda 5 aqui, podendo ser só esse ABC corretivo também, para aí sim dar sequência na onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, e buscar lá a região dos 8K dólar que eu tanto estou falando desde lá antes do começo da mentoria, certo? Mas a gente tem que ver como que o preço se comporta a partir dessas regiões, porque realmente sim, ele teve um ponto de trava aqui na região de 31, foi uma região de trava boa, uma região de trava legal, aonde a gente tinha toda essa acumulação aqui atrás, ó, onde era realmente um ponto de oferta muito forte, certo? Que bateu e segurou o preço. Agora vamos ver como que ele reage. Para que ele me identifique que ele vai vir aos 8K, ele tem que quebrar essa região.
Tem que quebrar essa região. Se ele quebrar essa região, depois ele pode voltar aqui, ó. Não essa daqui aqui embaixo. Só essa daqui, ó. Só essa regiãozinha aqui, ó. Se ela vier aqui, ó, fazer só esse rompimento e voltar aqui para testar essas regiões aqui, aqui é ponto de venda interessante para buscar lá os 8K dólar, certo? Vamos para o Wake. Alguma duvidazinha aí, rapaziada? Por enquanto não, né? Tá tranquilinho. Tranquilo. Vamos jogar lá em Wake. Vamos jogar lá em Wake só para vocês relembrar, né? Que como a gente fala, o Wake é realmente uma concepção bem mais complexa do que a gente imagina, né? Isso aqui foi o que eu já tinha passado para o Elton aí no decorrer da primeira aula dele. Do Leco a gente não chegou a, a passar as formulações de uma fase de Wacom, né, para poder montar a estrutura de Wacom, mas ficou bem próximo. A gente chegou até as dicas aqui, né, Leco? Até essa parte aqui, né, ó, de parada preliminar, clímax, reação, teste. A gente só não montou ela no gráfico, né? Isso. Então vamos lá, só para a gente relembrar o que seria os eventos dentro da formulação das teorias de Wyckoff, lá no gráfico. Temos a parada preliminar, né? Que é o movimento que tenta parar a tendência no momento em que vamos lá. É o movimento que tenta parar a tendência no momento que sempre vai falhar. É um sinal que a tendência pode estar chegando ao fim. Ou seja, é aquele pontinho de parada quando o gráfico vem, faz o repique e continua caindo. Isso aqui é um PS, ou seja, é um preliminar support, né, na tradução em inglês. Que é o quê? É quando o preço começa a falhar e começa a fazer o seu freio para poder chegar no fundo sem força e fazer a acumulação. Quanto mais freio tiver próximo de um ponto de interesse, mais significa que o preço está perdendo força. Ah, só porque está fazendo esses repiques, Luquinhas, já justifica que o preço está perdendo força? Não, você vai ter que acompanhar o volume. Se no volume o preço, os candles também não estiver descendentes, é porque o preço não está parando. Então tem que ter bastante atenção, certo? Aí a gente tem o clímax, que é o segundo evento após o PS, que é o movimento extremo no momento que vai identificar as entradas das grandes instituições. Ou seja, o clímax é quando faz a parada preliminar e aí as grandes empresas tacam uma compra, ou quando está subindo aqui, ó, enchem o carrinho delas na venda para que o preço tenha um repique e force o preço ao lado contrário, certo? Aí, logo em seguida, a gente vai ter a reação. O que seria a reação? A reação é o primeiro grande sinal que sugere a mudança do sentimento de mercado. Ou seja, que é quando o preço faz aquela quebrinha de estrutura. Ó. Faz aquela quebrinha de estrutura. Isso aqui é o primeiro sinal que sugere a nossa mudança de tendência. Em seguida, vem o teste, que depende do local onde se encontra. Pode ter leituras diferentes, mas a ideia é verificar a ausência de compradores ou vendedores. Ou seja, o que que significa isso? Que nessa região aqui, ó, a gente, após a reação, o preço ele vai identificar se o preço tem força para continuar caindo. O que que é a identificação? É a falha de fundo, porque se tivesse vendedores forte aqui, ó, martelando na venda, o preço ia passar esse fundo aqui, ou seja, ia fazer uma quebra de estrutura boss aqui, dando veracidade aos vendedores, que os vendedores ainda estão fortes. Por isso, a gente confirma a nossa ausência de vendedores quando o preço faz isso aqui, ó, não tem força para quebrar esse fundo e acaba criando um pivôzinho de alta, ou seja, quando ele faz a quebra de estrutura boss pro lado ao contrário. Ó. Aqui a gente vai, já vou começando a passar, tá, Alex? Só para você ir pegando, o Elton já viu, mas é bom rever também, né, Elton? Para não ir ficando Aham. com a cabeça voada aí de fora. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Ele faz o PS, que é a parada preliminar, e em seguida ele faz o selling clímax, né? Que é quando é na baixa, a gente vai falar o selling clímax, e quando é na alta, é o buying clímax, certo? É o BC, Leco. Então, ele fez aqui, ó, o preliminar suporte, que é quando ele veio e falou
que está freando a tendência. Essa região minha amarela aqui, ó, era a região de ponto de interesse que o meu preço tinha. Ou seja, lá de trás, ó, se a gente for jogar aqui, ó, se eu der um zoom out aqui, ó, é uma região que eu tinha, ó, do preço lá de trás, ó. Essa regiãozinha aqui, deixa ela só atualizar, ó. Aí, ó, uma regiãozinha que eu tinha lá de trás, uma regiãozinha de demanda, aonde o preço veio e realmente tocou e respeitou. Após a parada preliminar, a gente, deixa eu jogar no 15 minutos, vai ficar, acho que mais claro aqui, ó, numa hora, vai ficar mais fácil ali aqui, vai ficar mais clara. Aí, ó, porque ele desenha mais. Deixa eu ver aqui. Ó, então, aqui, ó, na fase A, a gente teve, ó, as paradinhas preliminares, certo? Que é os PS. Aí a gente teve o Buying Clímax, ou Selling Clímax, né? Que é, ó, a parada onde entra as instituições pesadas jogando o preço para cima, ó, e aonde ele começa a demonstrar a ausência dos compradores com o AR, ó. Porque o preço vem lá embaixo, mas ele não consegue romper esse último fundo, essa última região. E aí é quando ele faz o primeiro secundário teste, né? Que a gente entende como o reteste da região. Ou seja, o reteste da região é isso aqui, ó, quando o preço vai, volta naquela região e sente a região e começa a voltar. Ou seja, isso é um reteste de região, ou seja, um secundário teste, que é o ST. Que aqui, ó, nada mais é que a agitação, ó, é o shakeout, ou seja, um momento crucial para análise de estruturas, os últimos movimentos que tiram alguns traders do jogo antes de iniciar a tendência macro. Por quê? Porque nessa região aqui, ó, o preço começa a ficar bastante volátil, onde ele fica com bastante ruído, ou seja, ele vai e ele volta muito rapidamente. Então, ele tira bastante trade dessas regiões, principalmente quem entrou aqui, ó, e está com o stop aqui, depois o preço fez aqui, ó, mais um bozinho, ou seja, o preço está aqui. Aí ele começa, ó, tira esse pessoal aqui, volta, vem, retesta a próxima região, depois tira todo mundo buscando só o reteste dessa região. E aí ele quebra de novo a estrutura aqui, ó, fazendo praticamente um chau, né? Só não é um chau completo, porque o último fundo e o último topo está aqui nessa região, certo? Então, o chauzinho só dessa região aqui, ó, de uma região micro, certo? E aí a gente vem para a quebra, que é a maior prova para interpretar a nossa fase. Com as quebras de estruturas, podemos identificar o sentimento do mercado. Quem está mandando quem? Por quê? É nessa região aqui, ó, que a gente chega nesta fase aqui, ó, que é a quebra de estrutura. Ou seja, ó, depois a gente vai mapear tudo. Aqui sim a gente teve o chau, certo? E teve a quebra de todas as estruturas, confirmando para a gente o nosso movimento de alta, certo? Logo após, vem a confirmação e, se a análise estiver certa, será realizado um teste de quebra que vai confirmar a nossa fase, podendo fazer possíveis entradas, que é essa região aqui, ó, que é o reteste também da regiãozinha, ó. Que aí ele toca e daqui o preço some e vai embora. Mas a gente vai ver passo a passo dentro das especulações de cada passo de wake, de cada evento dentro da sua estrutura. Ó, vamos lá. Começando pela parada preliminar, ó, também conhecida como preliminar suporte, que é o PS, quando estamos em uma fase de acumulação. Lembrando, a fase de acumulação ela é sempre em baixa. Quando o mercado estiver em fundo, é acumulação. Quando o mercado estiver em alta, é distribuição, certo? Então vamos lá. E preliminar supply, né, que é o PSY, que é quando estivermos na fase de distribuição. Como ela aparece no gráfico, são estruturas ou candles com o seu movimento vai suavizando a tendência. É o freio que o preço está fazendo para chegar a uma determinada fase. Vamos entender a seguir. Ou seja, aqui, ó, isso nada mais é que um preliminar suporte, ou seja, um PS, porque é um freio que o preço está fazendo para chegar numa região de demanda, onde o preço vai acumular, certo? Para depois subir, para depois buscar as suas liquidez. E um PSY,
que é um preliminar supply, né? Que é quando ele faz aqui, ó, uma breve segurada, um breve pulo, até que ele chega numa região de oferta e o preço acumula para distribuir, né? Que aí ele vai fazer a distribuição, certo? Conseguiram entender a lógica da parada preliminar? Como diz o nome, é quando um lado do mercado está perdendo suas forças, está freando aos poucos e a tendência, após isso, irá começar outros eventos da fase de Waco e possivelmente mudar a tendência. Notaram também que uma parada preliminar é um topo ou um fundo fraco? Não conseguiu romper um topo ou um fundo anterior. Com isso, foi engolido com o impulso da tendência. É importante identificarmos esse primeiro ponto de vários eventos dentro de uma fase de Waco, pois é a primeira ação para parar o movimento da tendência anterior. E quanto mais houver paradas no decorrer do caminho, mais provável que o extremo será com pouco volume. Ou seja, nessa região aqui, ó, a gente vê que a gente teve várias PSY, ó, para preliminar supply, ou seja, por quê? Porque ele veio freando, ó, ele veio demonstrando que próximo a essa região aqui em cima de oferta que a gente tinha, o preço já começou a quebrar os seus movimentos de alta. Ou seja, isso aí foi nada mais, nada menos que indício de que o preço aqui, ó, vinha perdendo força até ele fazer a acumulação para conseguir distribuir o preço, certo? Toda vez que a gente tiver esse cenário aqui, ó, próximo a uma supply, isso aqui quer dizer não que vai ser uma acumulação de Waco, tá? Nem uma acumulação, nem uma distribuição de Waco, mas quer dizer que só dentro desta região aqui, ó, dentro dessa região aqui, ó, dentro dessa região aqui, todas as vezes que acontecer esse movimento aqui, ó, quer dizer que se tiver uma região de oferta aqui, o preço está perdendo força. Então, ele pode realmente bater aqui e reagir. Não que ele vai fazer uma acumulação ou uma distribuição de Waco, que ele vai montar um diagrama de Waco, mas que ele está sim perdendo força e provavelmente ele vai parar na região que está demarcada lá na sua região no gráfico, certo? Dando sequência, ó, quanto mais houver essas paradas no decorrer do caminho, mais provavelmente que o extremo será com um pouco volume. Isso indica que os compradores ou vendedores estão alimentando suas ordens até um determinado pouco que o oposto não estará disposto a vender ou comprar, que aí a próxima fase se inicia, que é o clímax, certo? Aqui temos uma dica, ó. Precisamos de mais eventos para identificarmos uma fase de Waco. Uma parada preliminar sozinha não nos diz muita coisa. Ou seja, foi isso que eu falei para vocês. Sempre que a gente tiver aqui, ó, um PS ou um PSY, quer dizer que o preço está perdendo força, mas não que a gente vai ter uma fase de Waco, um diagrama de Waco, certo? Pode acontecer? Pode, mas não é que vá, certo? Só o PSY ou o PS não nos diz nada, certo? Aí vem a segunda parada, que é o que a gente chama de clímax. É o segundo evento do método de Waco. Ele aparece após o PS ou SPSY. Na fase de acumulação, iremos chamá-lo de selling clímax e na fase de distribuição, iremos abordar no buying clímax. São poderosos sinais de fraqueza de mercado. É importante destacar que às vezes o PS ou PSY é o nosso BC ou SC, e é o ponto extremo até o momento, que vai entrar força vendedora ou compradora. É onde, por quê? Aqui, ó, ele quer dizer que o quê? Que se a gente tem, ó, o ponto extremo, muitas das vezes ele vai vir fazendo isso aqui, ó, o preço, ó. E aí a gente vai achar que isso aqui é um PS, isso aqui é um PS, isso aqui é um PS, e aí quando ele voltar aqui, esse aqui foi o nosso SC. Esse aqui foi o nosso SC. Então, por isso que ele fala aqui, ó, que muitas das vezes o nosso PS ou o nosso SC vai ser o nosso buying clímax ou selling clímax. Por quê? A gente vai estar achando que é um PS, PS, PS,
e aí ele vai ter feito o movimento aqui, a gente vai estar achando que é PS, só que ele é o Selling Climax, ou o Buying Climax, certo? É onde identificamos a entrada de mãos fortes no jogo. É a ação climática que para o movimento, ou seja, se a gente está com movimento de queda, aqui vai ser uma ação de preço que vai segurar esse movimento, que vai travar esse movimento, certo? É o clímax dos vendedores, a acumulação, ou o clímax dos compradores, que é a distribuição, certo? Aqui dá para a gente notar bonitinho. Aí a gente fez o PS, certo? SC, reação, aqui seria nada mais, nada menos que o AR, certo? Que a gente vai ver aqui agora que é a reação. Aqui no mercado de alta a gente tem um PSY, né? Que é o Preliminar Supply, e aí depois ele vem e faz o BC, entra força vendedora, que faz o preço reagir, certo? Mas se a gente for ver aqui, ó, tudo casa com aquilo que eu falei lá atrás, com as ondas de Elliott, ó, porque se a gente for ver, ó, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, ou seja, finalizou, entrou reação vendedora, ou seja, aqui a gente tem o nosso buying climax, certo? Aqui, ó, a mesma coisa, porque aqui nada mais é ó, que uma correção aqui, ó, em forma de triângulo, ó. Se a gente for, a gente teve a onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Curtinha. Ou seja, aqui finalizamos. O que que ela fez? Reagiu, ó, certo? Então, tudo tem interligações, tanto com os métodos de Wyckoff, de Elliott, de Dow. Então, é sempre bom a gente estar ligado sempre em tudo isso. É difícil? É, porque nem toda vez que você vai lembrar de Wyckoff, você vai lembrar de Elliott. Nem toda vez que você vai lembrar de Elliott, você vai associar a Dow, ou vice-versa, não vai associar a Elliott, a Wyckoff. Então, pode ter essa divergência, esse esquecimento, porque é muita informação para poder abordar dentro de um único movimento, dentro de um único trade só em uma análise, certo? Dicas. Duas coisas podem acontecer após o evento clímax. Uma reação, chamamos de automatic rally ou reaction, ou um movimento lateral. Se surgir uma reação, ela será seguida de um secondary test. Inversamente, se ocorrer um movimento lateral, o mercado provavelmente continuará na direção da tendência anterior. Um aspecto muito relevante é que este evento precisa ser testado para verificar a sua autenticidade com o secundário teste. Um volume muito menor em um teste subsequente mostra uma diminuição na pressão de venda, certo? Ou seja, para que a gente tenha, após aqui, ó, PS, clímax, quando ele vier fazer o secundário teste, essa queda aqui, ó, tem que ser com volume muito baixo, tem que ser com uma pressão muito baixa, porque senão, provavelmente, ele pode fazer uma acumulação e, que nem falou ali, seguir a sua tendência anterior. Aqui, ó, continuará na direção da tendência anterior, certo? Aqui, vamos falar um pouquinho da reação. Por enquanto, tá tranquilo aí, Diego? Tá tranquilo, Elton? Sim. Morou então. Vou dar uma sequência. Aqui, ó, a gente vai ter a reação. Com toda ação tem uma reação. O nosso terceiro evento em uma reação é uma reação automática, ou seja, na abreviatura ou no inglês, né, traduzido, automatic rally ou reaction, certo? Para uma fase de acumulação é uma reação bullish, e automatic reaction para uma fase de distribuição e é uma reação bearish, uma reação de baixa. Essas reações vão deixar um grande movimento na direção oposta ao evento climático SC ou BC, que é o que a gente está vendo aqui, ó. A gente teve PSY, ou seja, Preliminar Supply. A gente teve o BC. Opa, maravilha. Segundo evento climático. Primeiro evento, segundo evento. Agora a gente vai ter o terceiro evento, que é o Automatic Reaction,
Ou seja, esse automatic reaction é onde o preço segura e depois é rompido. Ou seja, isso é um automatic reaction, certo? É o movimento de reação do buying climax. Por qual motivo ocorre a reação? Ocorre quando o mercado já subiu o suficiente que existem eventos ao qual dão origem ao AR. Existem a exaustão de demanda e não há mais compradores agressivos dispostos a continuarem comprando. Ou seja, aqui foi o último pancadão que o cara que estava comprado soltou para tentar fazer o preço subir. Só que quando ele viu que teve a quebra de estrutura, aqui ele abre mão e já não entra mais comprado, porque ele viu que os compradores estão batendo forte, certo? Os compradores que teriam entrado nessas regiões acabam fechando suas posições e pegando seus lucros. Novos picos de vendedores começam a entrar no mercado observando o buying climax. Eles se dão conta que a partir dali pode ter sido o último suspiro. Os compradores agora talvez tenham forma para formar uma tendência bearish. Ou seja, aqui ó, eles tentaram jogar o preço para cima, rompeu, ou seja, quem tinha lucro teve, quem não teve, não teve, quem tomou stop, estopou. E aqui agora, ó, eles viram que realmente nessa subidinha aqui já veio sem força. Ele corrige novamente, tenta subir, provavelmente no volume estava sempre descendente, sempre caindo, demonstrando que a compra realmente estava fraca. E aí os vendedores já começam a cometer as suas posições, ou seja, começa a entrar no mercado com mais veracidade, começa a entrar com mais força. Tanto que os candles aqui, ó, já sinalizam isso, ó, um candle grande, outro candle grande, sempre quando vem, ó, 1, 2, 3 de venda, ou seja, está sempre dando parâmetros de que a venda aqui já está interessante. Olha o tamanho desse candle aqui, ó, 1, 2, 3 de venda e o candle, ó, regaçando para baixo. Ou seja, então eles começam a mostrar para os vendedores que a mão vendedora está muito forte. E aí é onde eles começam a fazer posição, montar posição para poder jogar o preço para baixo, certo? Aqui, ó, dentro do gráfico, a gente teve, ó, PS, SC, aí, ó, entrou batendo. AR, ó, quebrou a estruturinha, jogou até um pouquinho mais longe, ó. Quebrou a estruturinha, jogou até o preço um pouquinho mais longe. Secundário e teste ativado, fechamos a fase A da movimentação, certo? Aqui, ó, o Automatic Rally é o movimento de reação do Selling Climax, que é o mesmo funcionamento, só que de forma diferente. Ou seja, a gente teve o PS, SC, e aí aqui a gente teve a reação de AR. Sempre que ela faz aqui, ó, aqui foi o AR, ó. Ainda marquei ela errada, aqui eu acho que eu tinha marcado um time maior, mas aqui foi o AR. Por que aqui, ó? Porque aqui ela teve reação dos vendedores de novo, porém não teve força para cair. Os compradores quebraram o preço, já demonstrando o interesse na compra, certo? E aí a gente vem aqui, ó, ver aqui, ó, que a partir do selling climax, o AR, a reação automática, tenta derrubar o preço, não consegue, eles vêm, quebra a estrutura, estopa quem entrou vendido aqui. Quem não entrou vendido aqui, mas já estava vendido desde aqui de cima, ó, desse movimento aqui, vamos dizer, aqui, ó, vai botar o lucrinho dele no bolso porque quebrou a estruturinha aqui, certo? E aí os compradores começam a ganhar força, começam a ganhar força. Aí o preço vem, faz o secundário teste, reteste, mas calma que a gente vai chegar lá ainda. Vamos lá. Existem também a cobertura de shorts. O que são as coberturas de shorts? São quando você está shortado, ou seja, está vendido e é estopado. Ou seja, isso é uma cobertura de shorts. Por quê? Uma venda, a venda de uma, como que fala? Na linguagem, e a toda
toda compra é uma venda e toda venda é uma compra. Então, isso são coberturas de shorts ou de longs. Ocorre durante o movimento bearish. O preço está chegando em uma distância considerável e atingindo uma reação de sobrevenda com selling clímax, onde podemos notar que existem exaustão de ofertas. Os vendedores agressivos vão deixando de entrar no mercado e existem também a cobertura dos shorts. Os vendedores que teriam entrado mais pesado fecham suas posições e os novos compradores entram no mercado. O preço atingiu níveis desinteressantes para que se tenha mais vendas, o que vai levar à falta de ofertas. Ou seja, o preço levando à falta de ofertas, entra demanda no jogo e joga o preço para cima, certo? Dica: o Automatic Rally irá identificar o verdadeiro Selling Climax e a Automatic Reaction irá identificar o verdadeiro Buying Climax, certo? Então, a gente tem aqui, ó, o próximo teste. O Secondary Test é o quarto e último evento da fase A, da metodologia de Waco. Interrompe o fim da tendência anterior, certo? Interrompe o fim da tendência anterior e dá origem ao início da fase B, que é a construção da causa. Lembra lá que eu falei para vocês que quanto maior a causa, maior o efeito, e quanto menor a causa, menor o efeito? Ou seja, a causa é toda aquela acumulação que a gente tem dentro do gráfico. Ó. A função desse evento é que ele nos diz o contexto do mercado no momento. Passamos de uma fase de tendência e estamos num contexto de lateralização, certo? Então, o que que acontece? A partir do momento que ela quebra aqui, ó, esse contexto, ó, esse contexto de fim de queda, porque a gente sabe que a gente estava numa tendência de queda. Ela vem aqui, ó, e falha fundo, ou seja, acabou. Ela já falou para a gente que agora ela pode entrar ou numa lateralização ou reagir no preço. E o que que ela faz aqui, ó? Ela dá uma breve acumulada, ó. Ela dá uma breve acumulada. E o que que é a breve acumulada dela? É a lateralização. Ela vai, ela vem, 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 até que ela toma coragem para poder ir embora, certo? Mas, enfim, vamos chegar aqui ainda. Vamos falar do teste agora, porque o secundário teste é muito importante. O que que acontece? Ó? A gente tem aqui, ó, após a reação aqui, a gente tem o secundário teste. Toda vez que o preço faz uma quebra de estrutura dentro da região, ó, isso são secundário testes. Ó. E aqui, por aí vai. Toda vez. Então, a gente pode ter dentro de uma acumulação de Waco vários e vários e vários secundários testes. Ó. A gente pode ter, que nem aqui nesse caso, foi aqui, ó. Secundário teste, ó. Secundário teste. Aí aqui, ó, se a gente quiser, a gente pode encerrar aqui a fase A, como pode esperar, porque esse aqui também foi, ó, também foi um secundário teste. Ó, esse aqui também foi um secundário teste, certo? Então, para mim, a gente começou a fase B a partir daqui, certo? Aqui, ó, só para a gente ter a noção, ó, tá bem descritinho, ó, fase A, final da tendência e definição da trading line, ou seja, o que é trading line? Trading line é muito importante também, ó, eu estava esquecendo de passar isso para vocês. A trading line é a região de topo e fundo da metodologia de Wakefield, ou seja, aqui, ó, topo, jogando uma tendência maior aqui, vai ficar mais bonito. Ó, topinho, certo? E fundo da metodologia de Wakefield. Ou seja, isso aqui, ó, vou colocar uma linha direta. Isso aqui é a nossa trading line, ó. Toda essa região aqui, ó.
Isso é uma trade line. Enquanto o preço estiver dentro dessa região aqui, é muito difícil se fazer uma venda ou uma compra. Por quê? O preço ele vai trabalhando aqui, vai trabalhando aqui, vai trabalhando aqui, então fica muito difícil essa identificação. Após o preço fizer a quebra aqui, ó, tanto para cima quanto para baixo aqui, se ela viesse fazer aqui, já fica mais fácil saber o que ela quer fazer, se ela realmente quer ir para baixo ou se ela quer ir para cima. Nesse caso, ó, ela quebrou essa estruturinha de cima, então o que que ela fez? Ela só voltou, retestou, ó, e foi embora, certo? Então, dentro da trend line, a gente tem que ficar sempre esperto com essas regiões, porque pode acontecer muito isso, certo? PS, que é o que eu falei para vocês, é o preliminar suporte, ST é o clímax de venda, né? Que é o maior volume do pavio, certo? Que é o selling clímax, o AR, que é o rally automático, né? Que é o automatic rally, força compradora empurrando o preço a definir a TR, e aí vem o secundário teste, que é o ST, certo? Que é o teste secundário. Ou seja, é aqui, ó, a gente já tem ele descrito no gráfico e mapeado, certo? Aqui acabou a fase A. Vamos dizer, ó, vamos tirar essa partezinha aqui, ó. Vamos deixar aqui, ó, mais restrita. Pronto, fechamos a fase A. Fechamos a fase A, maravilha. Fase A a gente sabe que é isso aqui, certo? Vamos dar início agora, ó, à fase B. Antes de ir para a fase B, vamos ler essa diquinha aqui, ó. Se você identificou corretamente o Selling Climax e agora o Automatic Rally na fase de acumulação, você pode diminuir o tempo gráfico para procurar o início de uma estrutura de distribuição que esteja acontecendo no final do Automatic Rally em Lower Time Frame, que é o LTF, ou seja, tempo gráfico menor, e irá procurar o desenvolvimento do secundário teste. Ou seja, aqui, ó, se a gente jogar lá em 5 minutos, a gente pode procurar dentro dessa região aqui, ó. Vou deixar ela com retrô aqui, para ficar mais fácil da gente achar quando a gente precisar. Peraí. Ó, vamos lá. Aí a gente vai jogar lá no timezinho menor. Lá no timezinho menor. Chegou no final do AR, ó, que nem ele disse. Ó, se você identificou corretamente o Selling Climax, agora o Automatic Rally na fase de acumulação, você pode diminuir o tempo gráfico para procurar o início de uma estrutura de distribuição que esteja acontecendo no fim do Automatic Rally. E aí irá procurar o desenvolvimento do secundário teste. Ou seja, se a gente fez aqui, ó, a gente vai procurar o quê? Agora, ó, uma acumulaçãozinha, ó. Teve a acumulaçãozinha aqui nessa região, ó. Rompeu, ou seja, secundário teste. Achamos o secundário teste após o buying clímax, certo? E o automatic rally. Agora está bem traçado, certo? Vamos para a fase B. B. Ó, se você encontrou o verdadeiro buy clímax e o automatic rally na fase de distribuição, a mesma coisa. Vai no time menor e procure uma acumulaçãozinha que esteja acontecendo no fim do automatic rally e irá procurar por um possível começo do secundário teste. Se vemos que o movimento descendente AR em distribuição não percorre uma grande distância e em seguida o secundário teste termina acima da máxima do buying clímax, ou seja, a quebra de estrutura do BC, muito provavelmente o que está acontecendo é uma estrutura de reacumulação, certo? Então aqui, ó, só para ficar claro, aqui ele deixou para nós que o quê? Que se acontece, ó, se acontece, aqui, ó, se vemos que o movimento descendente
Descendente, ó. Vamos lá. Vamos deixar marcado aqui no gráfico. PS, certo? SC, AR, secundário teste, certo? Vamos deixar assim, ó. Se vemos que o movimento descendente de UAR, aqui, ó, de UAR aqui, não percorre uma grande distância e em seguida o secundário teste termina acima da máxima do buying clímax, ou seja, quebra de estrutura BC, muito provavelmente que o preço está acontecendo, é uma estrutura de reacumulação, ou seja, se ele quebra acima aqui, eu acho que acredito, dessa região aqui, ó, acima não, perdão, aqui abaixo, né, que a gente está falando do SC, não do BC, né, aqui ele está falando do BC, aqui, ó, BC, a gente está falando do SC, se ele terminar abaixo aqui do SC, ó, provavelmente ele está fazendo uma acumulação para depois sair, certo? Ó, o ST, secundário teste, é particularmente da fase A e ocorre após o AR, mas encontramos também testes em algumas outras fases de Wake, que vou mostrar em breve, que é aquilo que eu falei, pode acontecer em várias outras fases lá de Wake, né, o secundário teste. Aqui, ó, ele mostra certinho como que é a fase de acumulação na fase A, ó, PF, SC, AR, ST, e aqui na fase de distribuição, quando ela é em cima, que é o PSY, BC, ARST, certo? Então, ó, se a gente for ver, nada mais é que uma figura reversível, né? Que é um ombro, cabeça, ombro, não tem a quebra de neckline, então, por isso, a gente tem que ficar sempre ligadinhos, porque dependendo do lugar que estiver, pode ser apenas uma armadilha de mercado. A gente acha que vai fazer um diagrama de Wake e ele acaba só sendo uma armadilha de mercado e quebrando todas as nossas estruturas. Aqui chegamos ao fim da fase A. Agora vamos entender um pouco sobre o intervalo da onda da fase B, certo? Após o secundário teste, inicia-se uma nova fase e a intenção é a construção de uma causa com o objetivo de preparar o efeito subsequente. Essa fase consiste em ter alguns testes que podem ser realizados nas extremidades superior e inferior da estrutura e o preço está equilibrado e é aqui que os big players aproveitam para acumular ordens. Nessa fase temos upthrust, upthrust action, né, que é o A, que é na fase de acumulação, que é quando é lá embaixo, no preço, quando o preço está caindo. E upthrust, o T, na fase de distribuição, que é quando o preço está subindo, certo? Que nada mais é que uma tentativa de rompimento da estrutura na parte superior, ou a quebra, ou quebrar o AR e o outro quebrar o BC, respectivamente. Ou seja, mais ou menos isso aqui, ó. Se a gente tem aqui, ó, essa regiãozinha aqui, ó, vamos jogar lá em uma hora. A gente tem aqui, ó, essa regiãozinha aqui, ó. Tá quietinho, hein? Não é para ficar mexendo. Se a gente tem aqui, ó, essa região, aonde ele pode querer vir quebrar aqui, ó, o SC, ou na fase de alta lá, ele vir querer quebrar o BC, a gente vai ter aquela regiãozinha ali de upthrust e o UA, upthrust action, certo? Temos também os SOW e as STs, né, que é o Swing of Weakness e as Secondary Tests novamente, que é as fases de acumulação, que é uma amostra de fraqueza numa função de teste, uma quebra temporária da linha do Selling Climax. Temos a MSOW, né, que é a Minor Swing of Weeks, que é na fase de distribuição, que é lá em cima, e também
é a amostra de fraqueza, é um teste de rompimento temporário que quebra o nível do automatic ration, certo? Então a gente vai ter, vamos ver mais ou menos como que ele funciona na fase B. Então seria mais ou menos isso aqui, ó. Pode ver que a gente, ó, é aquilo que eu falei, ó, a gente tem vários STs, ó, vários STs e a gente vai ter muito mais, para de mexer só. A gente vai ter muito mais lá para frente, entre a fase C, fase D e até a fase E. Porque o secundário teste ele aparece a todo momento, certo? Que é onde ele consegue enganar bastante o varejo para poder formar liquidez para as instituições aí, para os peixão do mercado. Aqui, ó, a gente tem o quê? Na fase B, ó, quando ela dá início, após o SC aqui, ela tem o AR e aí ela faz o ST. A partir do ST, ela já começa, ó, o A, ST novamente, o A, ou seja, sempre as quebras de estrutura, ó. Dentro dessa região aqui, a gente vai ter o quê, ó? Deixa eu soltar um pouquinho aqui para andar na fase B, ó. Aqui, ó. Aqui ela começa, porque, ó, isso aqui para mim, ó, nada mais é, ó, que um movimento todo. E aí ela faz aqui, ó, a primeira quebra, ou seja, o upthrust action, ou seja, o A. Esse foi o primeiro A. Aí ela vem e faz novamente, ó, isso aqui, ó, o secundário teste, ó. E aí de novo, ó, secundário teste. E aí ela vem, ó, se a gente for ver, ver se ela vai travar aqui, que ela não tá querendo travar. Ou seja, aqui, ó, se a gente jogar no gráfico de linhas, ela já quebrou a estruturinha. Ou seja, aqui novamente já foi um novo UA. Ou seja, um novo Obstruction Action. Certo? Dá licença, filha. Vai sentar ali. Pega lá sua boneca. Olha o seu palhacinho. Pega lá o palhacinho. Certo? Então aqui já foi novamente um Upturge Action, certo? E toda vez que ela vir fazer essa quebrazinha de estrutura, essa tentativazinha, a gente vai chamar como um Upturge Action. E toda vez que ele vir retestar alguma regiãozinha, a gente vai chamá-lo de, de secondary test, certo? E é quando ele vai caminhando, 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 fazendo isso aí, ó. Toda vez que a gente tiver a quebrazinha de estrutura, ó, é um A, certo? Ó, quebrazinha de estrutura, o A, e toda vez que ele vir fazer aqui, ó, é as quebra de estrutura. E aí, quando ele vem buscar o rompimento do selling clímax, a gente vai chamar de ST ou de SOL. Ou, como eu gosto de chamar, o spring, certo? Ele vai ter vários nomes. Ele vai ter aqui, ó, a fase B é repleta de testes e capturas de liquidez. Em ambas as extremidades é o famoso sweep, varredura, stop hunting, ou seja, captura de stops, e spring, que é volátil, e shakeout, que é, ou seja, liquidez, certo? Arremate, né? Shakeout vem como arremate, ou seja, é essa movimentação aqui, ó. Essa movimentação aqui, ó. Quer ver, ó? Vamos ver se ele vai fazer ali. Ver se o preço vai buscar ela. Aí, ó. Perfeito. Deixa eu travar ele aqui, vamos ver se vai parar. Aí, não quis parar, vou parar ele aqui na marca, ó. Ou seja, aqui ele fez o spring, ó. Porque ele veio capturar a liquidez daquele último fundinho ali, ó. Ele veio capturar pouco, pouco, mas ele capturou. Porque se tinha gente comprada aqui nessa região, ó, ele veio e estopou, ó. Ele veio e tirou fora, certo? Ele colocou a pessoa para fora desse trade. Por quê?
A partir do momento que ele faz o spring, a partir do momento que ele faz o sweep, que ele faz a varredura, ele está pronto para poder iniciar um longo período de alta. Então, esse momento aqui, onde ele faz esse tipo de ST, de slow, de spring, de stop hunting, de sweep, de shakeout, ou qualquer nome que vocês queiram chamar, ele já está pronto para poder fazer a saída dele. Ele está pronto para iniciar agora aquele momento aonde ele vai conseguir tomar as devidas proporções que ele quer, da maneira que ele quer, certo? Aqui, ó, a gente está vendo numa fase de distribuição, né? Se fosse numa fase de alta, que a gente acompanha desde lá do início a preliminar supply, buying climax, AR, ST, MSO, por quê? Ou seja, ele faz varredura aqui, faz mais uma vez a varredura aqui, para depois ir lá e fazer o uptrush, ou seja, para fazer a quebra do buying climax, certo? Para depois vir fazer buscar o patamar que ele quer de reversão. Ou seja, o uptrush aqui, ó, novamente, dá indícios para a gente do que? Daquilo que a gente queria, certo? Ó, agitação e shakeout, que é o movimento 4 da fase de wake-up, que nada mais que aonde tem os ruídos, é onde eles vão colocando os trades para fora. Ó. É o momento em que todos estão esperando que aconteça. Não existe outro evento que se tenha tanta convicção que realmente estamos diante de uma estrutura de wake. Porque dentro da agitação aqui, a gente consegue confirmar a estrutura de wake. Após o homem composto ter construído boa parte das suas posições que eles queriam, eles usam o shakeout para tirar os demais investidores da jogada e para que possamos entrar bem próximo que isso aconteça, é necessário que tenha ocorrido pelo menos dois conceitos, ou seja, um preliminar support supply, um PS ou um PSY, ou uma construção de uma causa significativa. Este é o desenvolvimento da fase B. Ó, o shakeout acontece para capturar a liquidez existente em níveis nas extremidades das estruturas e por vir com um pavio, um candle ou mais de um candle. A função desse evento é sacudir o stop loss dos demais investidores e expulsar todos eles da jogada e tomar toda a liquidez. Ou seja, porque é que nem fala, vai ter nego vendido aqui, ó. Vai ter nego vendido aqui. Vai ter nego vendido aqui, vai ter nego vendido aqui, vai ter nego vendido aqui. E o que ele vai fazer? Ele vai capturar o stop de todo mundo, inclusive do último topo. E aí sim ele vai tomar as devidas proporções dele e jogar o preço para baixo. Na fase C, ó, aqui a gente tem já alinhado a fase B, certo? Já alinhado a fase B. Por quê? A gente teve todo o processo que a gente queria, ou seja, ele liquidou todo mundo, fez o spring, agora ele vai dar início à fase C, certo? Ele vai dar início à fase C. O que é a fase C? É o Upturge After Distribution, ou seja, o TAD na fase de distribuição, ou seja, lá em cima, e é um teste que quebra as máximas das fases A e B, e tem como objetivo testar a capacidade dos compradores de tomar preços mais altos e atingir uma área específica. É o mesmo que o UT, mas quando acontece na fase C, ele é chamado de UTAD. O volume dessa fase é moderado ou forte. Last Point of Supply, que é o LPSY, na fase de distribuição, ou seja, lá em cima. É o último nível que suporta a demanda. Geralmente não atinge a máxima do intervalo, ou seja, ela não chega no máximo possível, porque ela pode fazer aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o T, o TAD, ou seja,
buscou a máxima das máximas. Mas para isso, dentro dessa acumulação assim, aqui, ó, a gente vai, por mais que ele esteja lateral, a gente vai conseguir fazer uma contagem de wake aqui perfeitinha, tá? Ó. Às vezes ela vai ficar assim, ó, onda um, onda 2, onda 3, onda 4, e aí a onda 5, ó, travadinha aqui para depois cair. Depois eu acho que eu tenho até uma, aqui, ó, acho que eu tenho, deixa eu já ver aqui no Bitcoin, que eu acho que eu tenho, mas lá na região. Ah, eu vou ter que soltar um replay aqui. Lembra eu de mostrar daqui a pouco para vocês, na hora que eu finalizar essa fase aqui, para mostrar uma que a gente teve em forma de acumulação nesses últimos topinhos que o Bitcoin vem fazendo, para vocês verem como que ela funciona e para ver como que fica bonito. Eu tomei até um stop nela, porque eu não fiz a contagem direito, errei uma das contagens, e aí tomei o stopzinho nela quando ela veio fazer o reteste, só que depois a queda dele foi muito bruta. Daria para surfar aí mais de 1000% se tivesse pego a operação certinho, né? Porque eu fiz, tomei stop, depois fiquei com medo de entrar, mas eu não refiz a contagem, senão tinha dado boa. Aí depois a gente tem o Spring, né, que é a fase de acumulação, é um teste que quebra as mínimas das fases A e B. O Spring acontece com um alto volume, ou seja, essa região aqui que eu demonstrei, ó, ele vem aqui fazer essa busca essa captura de liquidez com um alto volume. Ó. Aqui, ó, pode reparar ó, que se a gente pegar ó, a regiãozinha que ela vem para fazer o Spring, ó, que é aqui, ó, até aqui, na verdade, que é onde que ela faz a captura da liquidez, ó, olha como o volume dela está bem ascendente. Tá vendo? Ó? O volume dela está muito forte. Ó. E aqui, ó, o volume desde a região lá da fase A, ó, olha o jeito que o preço vem. Ó bem descendente, tá vendo? Então, quando ela cai aqui, ela vem com volume alto, por quê? Porque tem muita briga de negociação, até que ela faz, rejeita a região e continua subindo. É meio confuso, por quê? Porque aqui ele explica os dois tipos de uma vez só. Por quê? Ó, aqui ele está explicando o last point of supply, que é lá em cima. E aqui ele já explica logo em seguida o spring, que é quando ela é embaixo, na fase de distribuição e fase de acumulação. Aí aqui, ó, a gente tem o Last Point of Support, que é o LPS, que é na fase de acumulação, que é o último nível que suporta a oferta. Geralmente não atinge a mínima no intervalo. Ou seja, é esse ponto aqui, ó. Quer ver? Ó? É esse ponto aqui, ó, que é quando não atinge a mínima do intervalo. Quer ver? É quando o preço vai lá em cima e volta e faz só retestinho aqui, ó, nessa região. Peraí, daqui a pouco eu vou, cheirinho aí que eu vou conseguir mostrar, certo? Aí temos o Terminal Shakeout, que é o TSO, que é na fase de acumulação também, que é um agito final, um movimento brusco que quebra as mínimas e penetra profundamente em um nível que irá voltar rápido. Pode ser interpretado como o SP também, que aqui é, na verdade, o PS, né? Mas eles inverteram, certo? Aqui, ó, deixa eu ver se chegou lá, então. Ah, parou. Ó, que é aqui, ó. Ela vem, faz o spring, depois ela volta, só retesta essa regiãozinha, mas ela não perde. Então, aqui seria nada mais, nada menos que esse Last Point of Support, que é o LPS, certo? Aqui, ó, só para complementar, ó, a fase B, ó, construindo uma causa, inicia-se com uma oscilação e um volume alto até aparecer que se esgotou. Ou seja, ó, ela faz aqui, ó, o ST, Spring, captura as mínimas e aí ela vai embora. Pode-se ter vários STs nessa região, tá, galera? Não é que vai ter um só e depois já vai ser Spring, não. Ele pode vir, ele pode criar aqui, ele pode gerar liquidez, ou seja, ele fez um ST aqui, fez um ST aqui, aí ele faz mais um ST aqui, faz um pouco mais para cima, ou seja, ele gerou liquidez aqui, aí depois ele vem com o Spring, captura todo mundo e volta. Então tem que ficar bem esperto. A fase C, ó, a gente temos essa região aqui, ó, deixa eu dá para ter parado aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Que ela não consegue perder a regiãozinha aqui, ó. Ela vem, faz a estrutura, mas ela não perde o fundo do spring, tá vendo? Então é onde ela demonstra que realmente tem a exaustão, tem a falta de vendedores para que essa região aqui, ó, venha fazer esse tipo de movimentação aqui, ó. Certo?
Então, temos que estar bem atento a isso aí. Deixa eu ver se ela vai pausar aqui. Não está querendo pausar, não. Deixa eu dar um stop nela de manual aqui. Vou precisar dar um expresso. Aí, ó, aqui a gente tem, ó, a fase C, ó, que é quando ela faz o spring, certo? Deixa eu achar ela na fase de acumulação, como a gente está vendo embaixo aqui, ó. A fase C, ó, que é quando ela vem, ó, faz o spring para poder ir embora, ó. Aqui a gente tem a nova renovação, ó, e aí o spring ele é mais fundo. Aqui ela não aconteceu, ou seja, por isso que essa fase aqui, ó, agora ela travou tudo de vez. Ô, benção de Tordinho, paga para um bagulho ser um manhaca. Deixa eu atualizar isso aqui, né? Tá conseguindo acompanhar aí, Lê? Tá conseguindo acompanhar, Elton? Uhum. Fechou. É que ele é embaçadinho mesmo, mano. Se, se for de Waco que aqui, mano, teoria em cima de teoria, velho. Teoria em cima de teoria, e aí acaba ficando meio embaçado, meio complicado. Vou tentar achar aqui de novo a região que a gente estava. A gente teve o Spring aqui, certo? Aqui, ó, dentro da fase B, a gente teve ST. Deixa eu ver aqui, só para corrigir. Porque o Spring, geralmente, ó, o Spring aqui, ele é na fase C. Mas quando ele tem bastante coisa ali, ó, quando tem bastante T, ó, e aí ele começa, ó, Spring Test. Cadê aqui essa região? Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos jogar aqui, ó. Certo? Aí ele vem e faz o Spring. E aqui ele faz. Deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui realmente coloquei errado. E aqui ele vem fazer de novo o secundar teste. Ó. Aqui de novo ele faz um secundar teste. Ou seja, que é o teste após a captura de liquidez. Que aqui ó, já começa na fase C, né? Na fase C, ó, que aqui é o First Action, e aí ele vem e faz o Spring, aí aqui ele faz um ST, certo? E nessas regiãozinhas aqui, ó, também todas são Uprush, que são as quebrinhas de estruturas dando indício para alta, certo? A fase C, ela tende a ser uma das menores fases que tem, ó, porque ela vem e faz um last point support, ou seja, ela segura aqui para gerar liquidez nos fundos e depois fazer o spring, certo? Mas ela pode vir direto também sem fazer o LPS. Ela pode vir aqui, ó, só dar um repique, faz o spring direto e depois volta para poder fazer o reteste aqui na região e dar sequência no preço, que é o que aconteceu aqui, ó, nessa formação do diagrama, nessa situação aqui no Bitcoin, ó, que ela fez o quê? Para mim, ela só veio, deu uma seguradinha, fez spring, aí depois fez o teste e foi embora, certo? Então, a fase C, geralmente, ela tende a ser uma das menores fases, né? A B, a fase B, ela pode se estender muito, mas muito mesmo. A fase B, ó, aqui, ela pode, cara, ser surreal a esse ponto de chegar, tipo, daqui até aqui tranquilamente, para depois vir fazer a captura aqui, ó, dessa liquidez aqui, para depois começar toda a fase C, toda a fase D e seguir embora, certo? Como ela pode ser curtinha também, mas seguindo aqui, vamos dar parâmetro como se fosse isso. Aí aqui a gente tem as quebras, né? Que é o quinto evento de Wyckoff, que após o término do evento da fase C, o preço irá desenvolver um movimento de tendência querendo sair do range e construir uma reversão. Após todos esses testes, capturar as liquidez e está na hora de começar a caminhar para o lado oposto de qual o preço estava vindo. É o começo
do segundo chau, ou seja, o primeiro ocorreu no momento do clímax, que eu falei para vocês, que é aqui, ó, selling clímax, ele deve ter quebrado alguma estruturinha aqui micro, então aqui é o primeiro chau, certo? Ou, contudo, essa movimentação aqui é o chau, e aí depois do spring ele tem obrigatoriedade de fazer o chau na movimentação, certo? Ó, esse chau é a mudança de uma linha descendente, ascendente para uma linha reta. E agora o preço sai de uma fase com preços lateralizados para o começo de um movimento de tendência ascendente ou descendente. A fase D na distribuição, nós temos uma tendência descendente dentro do nosso intervalo. E a fase D na acumulação, nós temos uma tendência ascendente dentro do nosso intervalo. Ou seja, nada mais é que isso aqui, ó. É esse chá, ó. Ele faz aqui, ó, quebra a estrutura, ou seja, ele faz todo um ciclo aqui, ó, de Elliott, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, é onde ele começa a dar indícios da onda 1. Por quê? Aí ele já vem, ó, quebrar toda a fase de acumulação que teve aqui para trás, dando chão, dando a entender que agora o movimento é de alta. Ou seja, dentro da fase de acumulação, nós temos uma tendência ascendente dentro desse intervalo. Ou seja, dentro desse intervalo aqui, a gente tem uma tendênciazinha de alta. Por quê? Ó, porque se a gente for ver, aqui a gente tem nada mais, nada menos, ó, que uma linha de tendência, certo? Então, aqui, ó, topos e fundos ascendentes, certo? Topos e fundos ascendentes. A partir daí, essa fase, nós temos os seguintes eventos. O Major Swing of Weakness, que é o MSOL, né? Que é na fase de distribuição, que é, ou seja, lá em cima, quando o preço está em um topo, certo? Que é uma grande amostra de fraqueza, um movimento bearish originalizado após a fase C, que vem de um TAD ou de um LPSY e consegue chegar no fundo do intervalo, gerando um chau. Logo após, a gente tem o last point of supply, né, que é na fase de distribuição, que também podemos encontrar esse evento na fase C quanto na fase D, e é o último nível para a demanda, certo? Aí a gente tem o Sing of Spring, que é o SOS. Esse SOS, o que que acontece? A partir do momento que a gente teve o SOS acionado na fase D, já quer dizer para a gente que o preço vai tomar máximas cada vez maiores. Ó. É um movimento de alta gerado após a fase C, que consegue atingir a máxima do intervalo e é também conhecido como Jack, Jump Across the Crack, ou salto de riacho. É a saída do preço do range. Last point, ou seja, deixa eu mostrar para vocês aqui no gráfico só para ficar claro. Ó. É quando o preço faz o salto fora do range. Ou seja, quando ele quebra todas as estruturas e volta a retestar a região. Quando ele volta a retestar a região, ó, aí aqui ó, foi acionado o SOS, ó, SOS, certo? E aí, a partir do momento que ele fez esse ponto aqui, ó, na fase D, na fase D, a gente vai ter aqui, ó, o S, a gente vai ter o SOS aqui, é onde ele nos dá indício que realmente ele quebrou todas as estruturas e ele pode estar vindo só fazer o reteste para ir tomar novos ares fora do range de preço. Que aí, ó, a gente vai ter ó, last point of support novamente na fase de acumulação, ó, o BU ou o backup, que é na fase de acumulação, que é a última grande reação antes do movimento bullish começar, também conhecido como BUEC, que é o backup to the edge of the crack, ou de volta ao riacho. O que que é o de volta ao riacho? Seria essa fase aqui, ó. Seria esse retestezinho aqui, ó. Seria o reteste dessa região aqui, ó.
Isso seria de volta ao riacho. Aqui é fora do riacho, né, que é o SOS, de volta para o riacho, certo? Na tradução livre, certo? Mas vamos ver aqui, ó, como que fica aqui dentro da fase D aqui, ó. A partir do momento que ela fez aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, que é a parte de baixo, ó, certo? Fez o spring, ó, fez o spring, LPS, SOS. Quebrou toda a estrutura, saiu fora do range, certo? O que que acontece? A gente agora tem o de volta para o riacho, que é esse reteste aqui, ó. Aqui ele voltou só um pouquinho, lá ele voltou um pouquinho mais no preço. Ou seja, aqui, ó, se a gente for buscar, ó, essa região, ó, do range do AR até o do ST, ou seja, a partir do momento que ele faz essa quebrinha aqui, ó, que é o SOS, e volta a fazer aqui o de volta para o riacho, que é nada mais é que o BU ou backup, né? Vamos colocar aqui como BU, que é o de volta para o riacho, certo? Olha o que o preço faz. Aí ele começa a ir embora, porque aqui, ó, aqui, após o Spring, a gente tem o PSY, ó, Spring, PSY, ST, PSY, SOS. Aí ele vem e faz o BU, ó, BU, né, ou backup, e aí ele começa a ir embora, ó, SS, Jack, e aí a hora que ele faz a fase C, que é o SOS, tem o Jack aqui, ó, só o SOS, é porque ele nunca mais volta, certo? Um ponto de reteste seria essa região, vamos ver aqui, ó, se ele volta a buscar essa região, ó, quase, tá? Quase voltou aqui buscar a região, mas segurou um pouquinho aqui, depois foi embora, mas aí ele entra já na fase E, já fase E, ó. Fase C, fase D, que é os LPS, o SOS. E aí ele vem aqui, ó. Nesse PDFzinho, ó, ele já mostra que após o SOS, ele nem vem fazer o BU, que é o backup, que é o reteste aqui, ó. Nessa regiãozinha aqui abaixo, ó. Então ele fez o SOS, o certo seria ele fazer aqui, ó. O BU ou o backup, para depois fazer o SOS sem o jack e continuar a subida, que é nesse caso aqui, ó. Que é nesse caso aqui, ó. Ele faz o BU, tá vendo? Reteste da região e vai embora, certo? A confirmação, ó. A confirmação vem do teste de quebra das estruturas e os sinais de fraqueza deixados na fase D. Ou seja, todo esse movimento de fraqueza aqui, ó, ni reteste, ó, toda vez que o movimento vier fazer o LPS, ó, subiu, veio fazer o LPS, veio fazer o BU ou backup, veio fazer aqui de novo. Toda vez que ele fizer esse recuo desses movimentos de fundo, o volume tem que ser baixo, ó. Ou seja, ó, toda vez que ele vier aqui, ó, fazer esse tipo de movimento, ó, dessa região aqui, ó, dessas regiões aqui, ó, a gente tem que ter o volume sempre assim, ó, descendente. Toda vez. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Tem que estar sempre descendente. E a saída, ó, que nem, ó, saidinha aqui, ó. Saidinha aqui, ó. Ó, o preço vem, ó, sempre subindo, ó, tá vendo? Ó? Se a gente for pegar os referência, ó, começa baixinho, sobe, 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 aí ele dá uma picada, ó, picada, daqui a pouco ele sobe e dá o extremo, ou seja, subindo. Aqui já é diferente, ó, ele pega o extremo, ó, picadinho, picadinho, mais baixo, mais baixo, mais baixo, mais baixo, até que finaliza lá embaixo. Aqui mesma coisa, ele começa picadão e aí ele vai picadinho, 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 até que fica mais baixo. Então, todo reteste que ele vir fazer, toda volta que ele for fazer em alguma região, ele tem que ser com volume baixo. E vice-versa. Se lá se a gente estiver numa distribuição, toda vez que ele for buscar um ponto mais alto, que ele for fazer aqui a subida do preço,
o preço tem que estar caindo. E toda vez que ele vier para baixo, como a gente já tem a confirmação que é uma metodologia de Wake, a gente tem que ter o volume aumentando aqui, ó, quando ele estiver caindo. E quando ele estiver subindo para fazer a correção e a busca de alguma região, o preço tem que estar sempre descendente. Então, é assim que a gente confirma as fases de exaustão dentro da confirmação. Ó. A linha Creek e ICE, marcadas nas figuras anteriores, são os pontos que vamos prestar atenção de uma possível confirmação. Essas zonas são os apoios das estruturas. A linha Creek é colocada na fase de acumulação, ó, no ponto de AR, no ponto de AR. E a linha ICE é plotada no gráfico ao nível da AR Reaction, na fase de distribuição. Ou seja, só muda os nomes. Porque aqui, ó, numa fase de baixo, ó, numa fase curta, a linha do AR aqui, ó, essa linha aqui, ó, essa linha vermelhinha que eu coloquei aqui, ó, deixa eu colocar um texto nela aqui, ó, ela vai ser a creek. Ela vai ser a creek. Se fosse lá no alto, se fosse no alto, na distribuição, o nome dela seria ICE. Então, é só isso que muda, tá? Ó, a linha Creek é plotada no gráfico na fase de acumulação e a linha ICE é plotada no gráfico no nível de automatic track na fase de distribuição, certo? Como a confirmação aparece no gráfico? Este é o momento mais delicado, porque se trata de verificar se estamos diante de uma quebra de estrutura ou de mais alguns shakeouts. Originalmente, essa era a posição preferida de Richard Wyckoff para entrar no mercado. Quando essa linha é quebrada e testada, pois tudo que já deveria acontecer já aconteceu à esquerda do gráfico, para a tendência, ação climática, testes, capturas de liquidez, e após isso, existe a confirmação que nos dá a ideia de que agora o preço vai seguir o seu fluxo depois de ter realizado toda a tarefa de casa. Dica: last point of supply. São bons lugares para começar a adicionar posições curtas. Mas isso aqui, galera, é para quem tem dinheiro. Por quê? Se a gente entende que a gente está dentro de uma acumulação de wake, a gente vai fazer a nossa entrada aqui, ó, no spin. A partir do momento que ele veio capturar a liquidez aqui embaixo, que ele fez a varredura e a gente teve o aumento expressivo do volume, a gente sabe que foi uma captura de liquidez. Então, a nossa melhor entrada é aqui no Spring. Por quê? Ó, pode ver que depois o preço não vem mais buscar a região do Spring. Ó, ele retorna, recua, mas ele não chega nem próximo a essa região aqui. Ó. Ele não chega nem próximo. Agora, se a gente não conseguir fazer a nossa entrada no Spring, o que que a gente vai fazer? Vai esperar acontecer o SOS para aí sim pegar no reteste de BU ou backup. Porque aqui vai ser a nossa outra melhor entrada já na fase E. Por quê? Porque aqui ele já nos confirmou a quebra de estrutura Shaw, ou seja, ele já deu a intenção de alta, certo? E após o movimento Shaw, nosso reteste, nosso fechamento de imbalance que tem, a nossa quebra de estrutura confirmada, a nossa order block, a nossa região de FIBO institucional. Vai ser maravilhoso para entrar aqui nesse BU. A partir do momento que entra nesse BU, olha o que o preço faz, ó. Que nem diz, alta infinita. Ó. Daqui no reteste do BU até onde ele está hoje, ó, onde ele está? Ele está aqui ó, agora, na linhazinha preta. Ó. Estaria aí com 65,49% de alta, certo? E olha que o preço foi muito mais. Ó. Se a gente for ver aqui, ó, jogar num time maior só para poder conseguir analisar bonitinho, ó, desde o nosso BU aqui, ó, desde o nosso BU aqui embaixo, ó, que foi esse retestinho aqui, até onde o preço chegou, ó, chegou a dar 90,23% de alta, certo? Então, por isso que a gente tem que saber realmente aonde fazer esse tipo de entrada. E esse tipo de entrada era o que o Richard Wyckoff gostava de fazer. Por quê? Ele já sabia e tinha entendido que todo o processo de acumulação de causa
já tinha acontecido, que agora ia vir o efeito, ou seja, o efeito de toda aquela acumulação, de todos aqueles estoques, de aquele pessoal que foi liquidado pelas grandes baleias. Então, ele fazia a sua entrada aqui para surfar toda essa movimentação aqui. Então, por isso que ele era muito lucrativo dentro do mercado financeiro, certo? Aqui, ó. Oi, obrigado. Não vai mais assistir? Não? Então tá bom, vai lá deitar com a mamãe. Então, aqui por isso que ele fala que os bons lugares para começar a adicionar as posições curtas são nos last point of supply, ou seja, toda vez que ele vir fazer um retestinho após o spring, aqui ó, é bons lugares para fazer as compras já com posições curtas, certo? Um mercado bullish, ó, um mercado bullish é impulsionado pela ganância, enquanto um mercado bearish é impulsionado pelo medo. Estas são as principais emoções que impulsionam o mercado. A ganância leva ao deslocamento de preços mais altos, até que isso leve ao que é conhecido como uma condição de sobrecompra. Por outro lado, o pânico causa quedas e leva os investidores a querer se livrar de posições de venda adicionada mais impulso para o colapso até que as condições de sobrevenda sejam atingidas. Ter isso em mente nos ajuda a entender o movimento e os pontos extremos que o mercado pode estar chegando. Por isso que eu falo para vocês, lá dentro do RSI, a gente tem aqui, ó, ele trabalha aqui dentro. E aí aqui, ó, dentro dessa região acima de 70 e abaixo de 30, a gente está numa região de desconforto, onde tem sobrecompra e sobrevenda, certo? Então, a partir do momento que o preço chegou nessas regiões de sobrecompra ou sobrevenda, o preço está desconfortável. Então, provavelmente ele pode estar próximo a uma correçãozinha daquele movimento. Mas é que nem eu canso de falar, ele só é válido próximo a um ponto de interesse. Ou seja, olha aqui, ó, preço aqui, ó, ele tinha uma região de trava, certo? Então, se ele tinha uma região de trava aqui, olha onde ele estava aqui, ó, uma região, ó, de sobrevenda, ou seja, ele estava numa região desconfortável. Então, o que que aconteceu? Ó, o preço voltou a subir. Por que que o preço voltou a subir? Porque ele estava numa região de trava e estava num preço, numa região desconfortável de sobrevenda. Aqui, ó, por que que ele não parou aqui, Luquinha, ó? Se ele estava numa região de sobrecompra, ele estava desconfortável. Se é esse topo aqui, por que que ele não parou e começou a cair? Porque ele não tinha ponto de interesse. Você pode ver que ele só dá uma seguradinha e volta. Ó. Essa seguradinha é o suficiente, ó, o preço dá uma recuadinha, buscar topo mais alto, ele faz uma acumulação, ó, o preço volta quase lá embaixo para ele continuar subindo de novo, ó. Entendeu? Então, por isso que eu falo, o RSI ele só é funcional quando ele está em pontos de interesse, em região onde o preço quer fazer trava, porque senão ele não tem, vamos se dizer assim, funcionalidade alguma, certo? Vamos finalizar aqui essa regiãozinha, só para depois não ficar nada para trás, para a gente dar mais intuito depois, ó, nas regiões de volume amanhã, tá, Elton? Amanhã cedo com você e à noite com o Lê, só para estar bonitinho, ó, como tem que estar o volume nas regiões aonde a gente quer e tem pontos de interesse, certo? Então, ó, o Clímax BC ou SC, que é o Buying Clímax ou Selling Clímax, que como sabemos também pode aparecer sem volume climático, vendendo exaustão e comprando exaustão, nos identifica um dos extremos da estrutura e sua ação. É muito muito relevante para acabar esgotando aqueles que até então mantinham um controle sobre o mercado. A aparência da reação é um dos eventos mais informativos, porque confirma que algo está acontecendo. O preço veio previamente em uma tendência prolongada e esta reação é a primeira vez que vai deixar ver com significância e relativa que começa a haver o interesse
pelo outro lado, ou seja, que é quando o preço vai perdendo aquela força e vai começando a entrar a força contrária. Se o preço está subindo, começa a entrar uma força vendedora, e se o preço está caindo, começa a entrar uma força compradora, certo? O teste de PS põe fim a esta primeira fase ao iniciar o desenvolvimento da fase B, e a partir daí, particularmente, eu procuro por uma parada preliminar ou uma reação automática, springs e perda de força. Por quê? Geralmente, quando a gente tem os springs ou as percas de forças, quer dizer que ali está se liquidando toda a posição vendida no caso de queda, né? Ou comprada no caso de alta. E ali está começando a ficar interessante os pontos e as regiões de venda, como aqui está começando a ficar interessante as regiões e pontos de compra, certo? Muita informação aí, Elton. Bastante, mano. Fala, Bastante. fala um pouquinho aí que eu não aguento mais, velho. Nossa, tá dando até Cê é câimbra na louco. língua aqui já, Foda, velho. mano. Mano, o Wyckoff é difícil por conta disso, mano, porque ele é muita teoria, velho. É muita teoria, muita informação. Então, mano, o Wyckoff não. Se vocês achou que Elliot era difícil, o Wyckoff é muito mais, porque se a gente for entender e ver agora Elliot, é lógico, é difícil fazer a contagem. Não é aquele um, dois, três, quatro, cinco que a gente consegue desenhar aqui e fazer a leitura facilmente. Mas o Wyckoff também cara, é surreal para fazer identificação dentro do gráfico, por causa dos ruídos. Porque, mano, acontece muita coisa e cada pontinho tem o seu aspecto peculiar, que, esse aqui não pode ter volume, esse aqui tem que ter volume, esse aqui é o ponto onde o preço tem que ter reação, esse aqui é onde o preço não pode reagir. Então, essas peculiaridades de cada ponto, mano, acaba deixando um pouquinho mais difícil o entendimento sobre o Wyckoff, certo? Mas aqui, ó, nas próximas aulas a gente vai conseguir ver, ó, com um pouquinho mais de clareza como funciona cada peculiaridade dessas regiões, ó, que é que nem eu tô falando. Aqui a gente tem bonitinho, ó, uma teoria, um diagrama, né, de Wyckoff traçado bonitinho, e aí ele vai explicando aqui, ó, passo a passo o que é cada fase e como tem que funcionar com o volume, porque o Wyckoff, ele nada mais é que funcional à base, funcional à base de volume. Se não tiver volume dentro de um diagrama de Wyckoff, dentro de um diagrama aqui, ó, de Wyckoff, ele não funciona nada, 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 nada. Então, por isso que ele tem que ter todo esse parâmetrozinho aqui, ó, de volume junto com o diagrama de Wyckoff, certo? Aí a gente vai ver aí ao decorrer da próxima aula como que funciona cada coisinha aqui, ó, e ver como que pode se desenrolar as fases de Wyckoff dentro de cada formação de gráfico. Por quê? Como se não fosse já difícil identificar ele dessa forma aqui, ó, fazendo só fundo ou só topo reto, numa acumulação, vamos dizer, flat regular, que é quando ela é retinha, é bonitinha, agora você imagina ela sendo aqui, ó, em forma de triângulozinho, em forma disso aqui, ó, descendente, de correção descendente, certo? De correção em forma de expansão, certo? De megafone, né? Ou aqui, ó, que acaba acontecendo ó, um pouquinho flat, um pouquinho regular, ó, tá vendo? Onde ela consegue fazer aqui a regular. Então, a gente vai entender um pouquinho mais, ó. Em forma de fundo arredondado, fundo em U, certo? Aqui ela pegou flat de novo, ó, retinha, tá vendo? Ó, bonitinha. Às vezes ela pega como fundo duplo, ó, fundo duplo, só que aqui tem toda uma acumulaçãozinha. Aqui, ó, ela já tem inclinado, ó, em forma de cunha, que é quando o preço vem aqui, ó, afunilando em forma de uma cunhazinha descendente, de um triângulozinho descendente. Então, tem mil e uma formas. Aí a gente vai ver nas próximas aulas. Senão, já, nem diz, já tem muita informação aí para ser absorvida.
com mais um tanto desse aí, vocês vão falar, Luquinha, vá tomar no centro da goiaba, velho. Não dá, não. Fechou, então? Fechou, Luquinha. Alguma dúvida aí? Alguma dúvida, Leco? Mano, nenhuma. É porque é Como você complexo disse, né? demais, né, mano? Bastante, É que bastante nem diz, não teoria. tem nenhuma dúvida porque é complexo demais. Na hora que você estiver vendo no gráfico, você vai falar, caralho, mano, que fase que é essa aqui? É o T, é o C, é LPS, LPF, LPSY. É, o bagulho é louco, velho. Eu tive muito também, porque eu lembro quando eu comecei a aprender um pouquinho de Wave com o Cairo, ele perguntava na aula também, mano. Isso porque aqui nós está em três só, né? Só vocês dois que tá aprendendo. Na época, quando eu estava na mentoria dele, mano, a gente estava em acho que 32, 33 pessoas. Ele perguntava alguma dúvida? Mano, ninguém, velho, tinha dúvida. Por quê? Tava tentando assimilar toda aquela informação que ele tinha passado. É, isso é verdade. Eu acho que, tipo assim, agora a gente não vai ter dúvida, porque é bastante teoria, mas eu acho que quando a gente for na prática lá, for aplicar com você, aí a gente vai surgindo as dúvidas. Aí você fala, ó, você lembra daquela aula lá? Assim, assim, assado? Mas Acho que vai ser é bom assim. porque na prática, mano, sempre na prática a gente consegue tirar mais dúvidas, porque é que nem fala, não que aconteça toda hora, não que aconteça toda hora, mas vai chegar uma hora, ó, que isso aqui, ó, é que eu ainda não mapeei, mas esse pontozinho aqui, ó, pode estar sendo nada mais, nada menos, ó, que uma teoriazinha de Wyckoff. Não mapeei, mas pode estar sendo. Por quê, ó? A gente pode ter aqui, ó, um LPS, LPSY, certo? Porque está na alta, ó, deixa eu só mudar a cor aqui, ó. Um LPSY, certo? Aqui a gente pode ter tido um buying clímax, aonde a gente teve, ó, reação, ou seja, a R, ó, se a gente for traçando, vai começando a ficar bonitinho, ó. Ou seja, ó, um LPS, ó, um PSY, né, que é um preliminar supply. Aí a gente tem aqui, ó, um buying clímax, um BC. Aí aqui, ó, a gente tem um AR, certo? E aí aqui a gente tem, ó, um secundário teste, um ST, certo? Aí aqui a gente finalizou a onda A, certo? Então pode ter aqui. Então vamos lá, vamos traçar aqui agora esse novo range, certo? Aí aqui a gente teve, vai lembrando aí junto comigo, galera, que eu acabei de passar, mas também estou no branco aqui, ó, um PSY, um BC, um AR, aí aqui a gente tem um MSOL, né? Tem um reteste, um MSOL, certo? Aí depois do MSOL, a gente pode ter tido aqui em cima um UTAD, acho que é assim, ou é aqui? Ah, não lembro, vou deixar só como assim, ó, UTAD. Não, tem um H aí em algum lugar que eu não lembro onde que é. Bom, enfim, vai ficar assim. Um UTAD, e aí aqui, ó, agora, ele pode estar vindo, ó, fazer aqui, ó, o reteste, que é o LPSY, ó, um LPSY, que é um, um, um suporte, né? Uma resistência da região, então é um LPSY, não pode sair não, um LPSY, e aí para começar, só que agora ele tem que fazer a quebra, né? Ele tem que fazer a quebra aqui dessa estrutura aqui ainda, ó. Porque aqui ele não teve a quebra de estrutura para dar indício de baixa. Então ele tem que fazer aqui, não, aqui ainda não pode ser um UTAD porque ele não fez a quebra de estrutura. Tem tudo isso, ó. Mas eu acho que se desenhar aqui bonitinho, depois eu vou tentar desenhar. Mas pode ser que a gente esteja ali, ó, numa acumulaçãozinha bonitinha, ó. Vamos lá, um PSY, um BC, um AR, um ST, um MSOL, um MSOL de novo, um UT, certo? Um UTAD, aí um LPS, ah lá, é mais ou menos isso que eu estava desenhando mesmo, ó. Aí é um SPSY, ele vai ter que fazer a quebra do ICE aqui agora, que é a linha do AR, ó. Se ele fizer a quebra do ICE e vir retestar,
é porque realmente é essa região. Agora, se ele fizer só essa quebrinha aqui também, ó, e voltar buscar essa região aqui, aí fica mais bonita ainda a venda. Por quê? Aí ele confirma certinho, ó, se for ver, pode também estar sendo isso, né? Pode também estar sendo isso, certo? O TAD lá, aí aqui, ó, só que ele precisa capturar essa liquidez aqui de baixo, ó. Ele precisa capturar essa liquidez, ele não capturou, ele tinha que ter capturado aqui para poder voltar lá. Aí poderia sim ser também um diagramazinho de Wyckoff aqui, ó, bonitinho. Depois eu vou até fazer a contagem, porque agora me deu uma curiosidade bacana aqui, eu vou até fazer essa contagem depois para mim poder mostrar para vocês se realmente é ou não, beleza? Porque tá bonito, mano, tá bonito, tá do jeitinho que eu acredito ali. Mas é isso aí, galera. A aulinha de hoje foi essa. Mais uma coisa para vocês quebrar a cabeça e rever a aula 2, 3 vezes depois, porque é embaçado mesmo. E